Olá, tudo bem? Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a redação de junho, né? Também vou gravar sobre o resumo, sobre o exercício. Eu mudei um pouquinho a temática, né? Estou tentando variar para mostrar para vocês algumas opções bem legais, algumas ideias bem bacanas aí sobre o que pode ser possível de aparecer nas provas da segunda fase do CACD de 2023. Espero que vocês estejam lá, né? Que obtenham sucesso. E os exercícios que nós estamos colocando na plataforma, né, todos nós, eu digo eu, Denilson no inglês, o Léo no francês e a Maria no espanhol, eu tenho certeza que pode muito ajudar vocês. Tá? A redação de junho, eu tinha feito em maio e em abril tinha feito mais voltado para a literatura. Né? Aqui eu fiz uma questão mais de atualidade. Nos últimos dias, as representações sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, na imprensa e nas redes sociais, nos forneceram exemplos emblemáticos a respeito de como determinados imaginários geopolíticos são construídos. Ou seja, como formulamos nossas imagens mentais sobre outros países, povos, continentes, chefes de Estado e organizações supranacionais distantes do nosso convívio. É fato que a maioria das pessoas não demonstra interesse ou não acompanha com maior atenção os acontecimentos que envolvem questões geopolíticas, seja pela complexidade da temática ou pela aparente falta de relação imediata com o cotidiano do cidadão comum. Assim, acontecimentos como os que estão ocorrendo no leste europeu só vão estar na agenda pública nacional quando noticiados na grande mídia. Isso não significa necessariamente que os principais grupos de comunicação do país tenham o poder de determinar como as pessoas vão pensar a geopolítica. Mas ao selecionar quais assuntos estarão em evidência, eles definem o que as pessoas vão debater. É muito bom esse extrato desse texto aqui. A partir das reflexões de Francisco Fernandes Ladeira acerca da cobertura e da análise do conflito entre Rússia e Ucrânia nos meios de comunicação brasileiros, discorra sobre a construção do imaginário geopolítico pela opinião pública do país. Bom, essa redação, ela não é um texto simples de fazer. Eu insisto com vocês, todas as vezes eu falo, né? Nós temos aí espaço para mais ou menos, penso eu, uns 8 parágrafos. Né? 8 vezes 8, 64. Aí um vai ficar um pouquinho maior, estou contando linhas aqui, nós atingimos o que precisamos. Abrimos, né? Eu penso sempre em 2 parágrafos de introdução, um contextualizando a atualidade, outro mais histórico. Depois vamos para o desenvolvimento e guardamos um parágrafozinho para a conclusão. A questão toda, esse texto, a chave para essa redação, eu gosto sempre de lembrar, a redação é sua, não é minha. Tá? Eu coloco aqui algumas diretrizes, principalmente em cima do que eu faria, que não significa que tem que ser exatamente o que você faria. A minha exposição é uma forma de clarear alguns caminhos para você. Pode ser que às vezes você esteja sem ideia, né? Não sei o que fazer, não saberia o que fazer, e aí até, se vamos supor, você discorda de mim, fala assim, não quero fazer dessa forma. Não deixa de ser um caminho, não é? Então, no primeiro parágrafo, fala sobre a questão, olha como as chaves estão no texto. Presta bem atenção. As representações sobre o conflito nos forneceram exemplos emblemáticos a respeito de como determinados imaginários geopolíticos são construídos. Isso é muito verdade. Nós sabemos, todo mundo que está aí me ouvindo sabe disso, que muito do que a população de forma geral repete é o que ela vê nos meios de comunicação e, de certa forma, nas redes sociais. Inclusive, eu estou dizendo população de forma geral, inclusive nós. Tá? Não estou me tirando, aí, nossa, eu sou o sábio. Não, a gente meio que repete o que a gente observa. Se você não tem um senso crítico, né, para filtrar informações, para pesquisar informações,
para buscar informações, você cai em qualquer armadilha. E eu não digo nem necessariamente que seja fake news, mas às vezes é digamos que uma seleção, como vai dizer lá embaixo, do que você vai discutir. Né? Olha, a gente joga isso daqui. Eu posso dar um exemplo muito simples. Eu já falei em outros vídeos, né? A minha posição, eu sou radicalmente contra toda e qualquer ditadura. Né? Não importa qual ideologia, não importa qual seja a ideia que defenda, se é ditadura, eu sou contra. Agora, nós sabemos que o que passa nos meios de comunicação brasileiros, é muito seletivo. Né? Há ditaduras que são o tempo inteiro frisado. Ditadura, 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 e outras não. Né? E outras simplesmente. Né? Eu posso citar aqui a Arábia Saudita. Ninguém cita, né? Que é uma ditadura terrível, sanguinária. Em contrapartida, Cuba é o tempo inteiro, né? Ditadura, terrível, ditadura e tudo mais. Existe uma seletividade aí. Para mim, qualquer ditadura é ruim. E, naturalmente, que pelo que se filtra, pensa aí na sua realidade. Onde é que a gente participa de uma discussão que fala sobre a ditadura na Arábia Saudita? Ninguém. Ah, mas é uma monarquia. Não interessa. É ditatorial. Ponto final. Ponto final. Não interessa por quê, para quê, como, qual a natureza da formação do Estado X ou Y. É ditatorial. Ponto final. Mas os meios de comunicação filtram e jogam isso pra gente. Não é? Agora, isso daqui, ó, esse segundo parágrafo, ele daria já um parágrafo do seu texto muito bom. É fato que a maioria das pessoas não demonstra interesse por questões geopolíticas, né? Porque não vê relação imediata com o cotidiano. Gente, olha que filé. Isso aqui rende talvez até 2 parágrafos do seu texto. As pessoas não entendem geopolítica como uma questão que interfere no dia a dia. Acontecimentos como que estão ocorrendo no leste europeu, né, o conflito Rússia-Ucrânia, só vão estar na agenda pública nacional quando noticiados na grande mídia. Isso já te rende outro parágrafo. Não é? Aí você pode entrar com seu conhecimento de mundo, né, falando de referências, falando de campanhas de imprensa em determinados eventos históricos, né, como a mídia, como a imprensa se posicionou em grandes conflitos, né, como, por exemplo, a guerra do Vietnã. Para mim não é guerra, né? Para mim é invasão do Vietnã. Como que a guerra do Vietnã era noticiada nos Estados Unidos, né? Como que alguns movimentos contraculturais à época quebraram essa cadeia do noticiário e mostraram o que na verdade estava acontecendo, que era um massacre de um pequeno país na Ásia. Não é? É uma possibilidade. Não é? Bom, e aí esse final também é muito legal. Não é? A mídia, os grandes grupos de comunicação, eles não têm o poder de determinar como as pessoas vão pensar, mas eles têm o poder de determinar o que as pessoas vão debater. É o que eu estava citando da seletividade de falar a respeito de algumas ditaduras. Não é? Isso aqui é ditadura, isso não é. Eu jogo ali e deixo render. Obviamente que algumas pessoas não vão aceitar, não é? Isso de forma tão simples, mas a maioria vai. Né? Se está ali na TV tal, no jornal tal, na rádio tal, deve ser verdade. Né? Bom, e aí, olha só, eu perguntei, né? Como que a cobertura nos meios de comunicação, né, ajuda, né, colabora com a construção do imaginário geopolítico. Né? Eu acho que a questão, eu penso que a questão é essa. Né? Você explica, vocês precisam aprender a recortar a proposta. Né? A construção do imaginário político pela opinião pública, né? Através da exposição nos meios de comunicação. Então você tem alguns pilares aí para o seu recorte. Né? Meio de comunicação brasileiro, imaginário geopolítico, opinião pública e a construção desse imaginário geopolítico.
E é por aí que nós vamos discorrer, né? E aí, a gente pode amarrar isso tudo aí, inclusive fazendo algumas referências, né? Mostrando algumas questões, levantando alguns pontos, evidentemente, já que a questão central que nós estamos levantando é o conflito Rússia e Ucrânia, a banca, no caso eu, né, aqui a banca, espera que você faça referências ao conflito Rússia e Ucrânia.